conhecimento que Deus tem das coisas não é como o nosso. O nosso conhecimento é puramente mental, né? Ao passo que o pensamento de Deus, ele é realidade, ele é um pensamento criador. Deus cria as coisas pela sua palavra. Não é isso? Você vê logo no começo da Bíblia, quando Deus fala, faça-se a luz, pronto, aparece a luz. Eu quero ver alguém fazer isto. Quer dizer, o nosso conhecimento é uma pura representação da realidade, ele não é a realidade. Tá certo? E basta isso para que seja necessariamente um conhecimento deficiente, em comparação com o conhecimento divino, evidentemente. Porém, esse conhecimento é o único adequado ao ser humano. Nós podemos conhecer do universo infinitamente, um número infinito de coisas que nós não podemos alcançar e muito menos fazer. Tá certo? Então, quer dizer, a medida entre conhecimento humano e conhecimento divino, a proporção aí é incomensurável, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. O conhecimento divino é outra coisa, ele não é aquilo que nós chamamos de conhecimento. Quando você vê ali na Bíblia, por exemplo, que fala da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, isso se trata evidentemente do conhecimento divino do bem e do mal, o qual não é o nosso conhecimento. Deus determina o que é o bem e o mal. Quer dizer, a ambição, na verdade, de comer da árvore do conhecimento e conhecer o bem e o mal não é simplesmente adquirir o discernimento entre o que é o bem e o mal. Tá certo? Isso é uma capacidade humana natural. Tá certo? É o indivíduo adquirir o poder de determinar o bem e o mal. Tá certo? O que é eternidade? Segundo Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Né? O que é o tempo? É a subdivisão desses momentos de maneira que se excluem um ao outro. Se está transcorrendo este momento, é porque não está transcorrendo o instante seguinte nem o passado. Isto é naturalmente um elemento negativo, um elemento separativo. Não é uma realidade em si mesma. A única realidade é a eternidade. O tempo é um aspecto, é uma aparência da eternidade. Estão entendendo isto? E esta aparência se faz por quê? Por abstração, por separação de um aspecto da eternidade, que é a coleção de momentos, dos demais de um outro aspecto importante, que é a simultaneidade. Separa a simultaneidade e momentos, pronto, você tem a sucessão, que é o tempo. Então, você quer melhorar a sua memória, meu filho? Você acredita na eternidade. As coisas vêm da eternidade, isso quer dizer, estão na eternidade, e aparecem como refração na escala do tempo por alguns momentos. Depois voltam à eternidade. Então, é na eternidade que está a raiz da nossa memória, e não no cérebro. O cérebro é apenas um pobre receptor de informações. O cérebro não é produtor da consciência, ele é receptor da consciência. E as pessoas que, quando digam o pensamento, elas falam, está aqui dentro, abram o cérebro e achem lá um ato de consciência. Por mais mínimo que seja, mais simples, ache uma conta de 2 mais 2 no seu cérebro. Quer dizer, a distância entre sinapses e o conteúdo informativo de qualquer pensamento é uma distância do tamanho do universo. O problema da crença em Deus tem que ser resolvido mediante um estudo da intervenção do próprio Deus na ordem física das coisas. Quer dizer, se Deus não tem uma presença, não manifesta fisicamente a sua presença, jamais teríamos ouvido falar nele, a não ser por imaginação. E, se você lê o Evangelho, você vê que a passagem de Jesus pelo mundo é marcada por uma sucessão de milagres absolutamente extraordinários, e não apenas por uma pregação. Quer dizer, as coisas que Jesus disse, e que no Evangelho não dá mais de 3 ou 4 páginas, são um nada perto do que ele fez. Quer dizer, o que são todos aqueles discursos comparado à ressurreição de Lázaro? Se ele não tivesse feito mais nada, só foi lá, ele ressuscitou Lázaro, falou, não precisa falar mais nada, tu é o Filho de Deus, pronto, acabou. Então, frequentemente você vê as conversões que acontecem ali, acontecem por causa de milagres, não por causa do discurso. Não é isso? Então, o ponto de partida é o estudo dos milagres, quer dizer, Deus intervém no curso das coisas, você pode identificar a ação dele.
E desta ação você tira algumas conclusões que daí constituem, vamos dizer, o objeto da sua crença. Quer dizer, você acredita que sabe isso e mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo sobre Deus. Por quê? Porque algo dele você viu. As conclusões que você tirou podem ser certas ou erradas, mas elas têm, como diz, um fundamento nas coisas. Esse fundamento tem que ser buscado primeiro. É absolutamente impossível que a relação do ser humano com Deus seja originariamente uma questão de crença. Não pode ter começado com uma crença. A crença tem que se desenvolver a partir de algum indício, e esse indício tem que ser de ordem física, então tem que começar por estudar esse indício. Kant acabou de dizer que o único meio de conhecimento é a experiência. E, em seguida, quando ele vai estudar a crença em Deus, ele não vai para a experiência, ele vai pela análise teórica, o que se pode ou não se pode conhecer. Quer dizer, não faz sentido isso aí. Esse estudo tem que ser experimental como qualquer outro. Eles estão partindo para o estudo dos fatos. Vai lá ver se ele estudou as vidas dos santos, os milagres da Igreja Católica. Nada disso. Ele ignorava solenemente tudo isso. Ele não conhecia nem sequer a filosofia católica, nem a escolástica ele conhecia. Ele está raciocinando no vazio. Érico pergunta, o senhor poderia explicar por que ninguém pode ver Deus plenamente e permanecer vivo? É muito simples. Como é que vamos dizer, um conteúdo cognitivo, dizer, um objeto eterno, absoluto, ilimitado, infinito, pode caber num ser finito? Não dá, simplesmente não dá. Quer dizer, você teria que se desfazer. De certo modo, você vai dizer, não, só Deus se conhece a si mesmo. Ele pode transferir para você um aspecto ou outro, assim, limitadíssimo, e mesmo isso já é superabundante. Se você ler, por exemplo, os escritos da Ana Catarina Emmerich, você vai ver quanta coisa ela percebeu, mas tudo isto, comparado com Deus, é nada. Comparado com a Ana Catarina, ou comigo, é um montão, ou com você. Né? Deus pode decretar leis para reger o universo? Pode, desde que essas leis não sejam tão eternas quanto ele. Deus não tem a capacidade de fazer um universo que seja infinito e eterno como ele mesmo, porque seria outro Deus. Então, vamos dizer, o elemento de imperfeição, de absurdidade, de mutabilidade é inerente ao próprio cosmos. Né? Então você não pode confundir o cosmos com Deus. Quer dizer, só o que é eterno e imutável é Deus. O cosmos não é assim. Esta ideia de que o cosmos se regia por leis imutáveis, ela, em parte, surge da concepção de um Deus eterno e imutável, mas em parte ela também a falseia. Também não é exato dizer que isto só aconteceu no ambiente cristão, porque você tinha a mesmíssima coisa no ambiente islâmico, e as ciências se desenvolveram primeiro no Islã e depois no Ocidente. Quer dizer, quando o Ocidente começa a desenvolver as suas preocupações científicas, elas já eram velhas no meio islâmico. Então, esses apologetas, está entendendo? É esse o problema. O sujeito quer fazer, eu vou aqui fazer a defesa do cristianismo. Bom, você vai defender tanto o cristianismo que você vai mentir a favor dele. Né? Isso não é certo. E depois, não precisa fazer apologia, meu filho, tá entendendo? Você não tem que provar que o cristianismo é melhor para as civilizações, que ele cria sociedades melhores, porque a finalidade do cristianismo não é criar sociedades melhores, é levar as pessoas para o céu. Né? Deus prometeu salvar alguma sociedade, para que nós vamos salvar essa sociedade, ela existirá para sempre no paraíso. Ele nunca falou isso. Ao contrário, a Bíblia diz, os deuses das nações são demônios, as sociedades vão ser tudo jogar no lixo. Agora, uma alma individual vale mais do que toda a sociedade. Por quê? Porque ela dura mais do que todas as sociedades. Uma só alma imortal tem uma duração maior do que toda a história da humanidade. A história da humanidade será um piscar de olhos, não do ponto de vista de Deus só, do ponto de vista da alma imortal.